Prefiro ser um outsider mesmo, um cara que está trabalhando, está fisicamente, estudando, ajudando, pesquisando. E o meu trabalho é um trabalho complicado, que requer muita paciência, muita determinação, muita seriedade. E nós temos aqui o primeiro de uma série de livros feitos em parceria com seres de outros globos. Esse é o primeiro, é o Conexão Urano, onde eu vou falar da roda kármica. E é uma pena que realmente as pessoas não vieram, porque eu acho que elas não querem saber o que acontece com a nossa vida aqui na Terra. E eu só fiquei sabendo também, agora que eles me explicaram, os seres de Urano. Os seres de Urano, na verdade, não são muito conhecidos, porque eles são muito poucos aqui na Terra. Nós temos um número aí de 50 mil pessoas. No planeta, então? No planeta. É uma nação pouco representada. E, na verdade, são 50 mil almas uranianas em corpos humanos. E essa palestra, qual é o objetivo dela? Fazer com que as pessoas despertem para o seu lado filho das estrelas. Ou seja, com as informações que eu trouxe aqui, nós vamos começar a entender que a Terra é formada em 80% de seres que são filhos das estrelas. São oriundos, têm almas de outros planetas. E nós temos 20% realmente ligado à raça humana. É a raça pura, é a raça que foi criada para habitar esse planeta. Aí pode alguém me virar e falar assim, mas como é que nós estamos nesse atraso todo e os filhos das estrelas não fizeram nada? Né? Só que assim, se nós estivéssemos realmente conectados só com a raça humana aqui, nós ainda estaríamos mais ou menos, talvez, no equivalente à Idade Média ou até muito mais atrás. Então nós vamos por partes, né? Eu queria falar só um pouquinho de mim, para vocês entenderem por que eu cheguei nesse trabalho de... Nós temos 7 ou 8 livros já prontos, que vão ser editados durante os próximos 3 ou 4 anos. Espero que eu consiga. Né? Então, assim, eu passei muitos anos, desde a adolescência até os 25, 30 anos, trabalhando com os espíritos. Muitos deles estão aqui. Só ouvindo, né? E eles me ensinaram muitas coisas, me atrapalharam muito também. E realmente a doutrina espírita foi a primeira que conseguiu passar para mim alguma coisa um pouquinho mais moderna. Porque qualquer outra religião não chegava perto do que eu queria entender. E nesse período todo, eu trabalhei muito com psicografia, trabalhei com mais de 1000 mensagens que eu recebi, trabalhei com todo tipo de espírito, mas nunca frequentando o centro espírita. Porque eu nunca fui de frequentar lugar nenhum. Eu sempre fui um pesquisador caseiro, um cara sempre fazendo as coisas por mim, né? Para não ter influência. Então agora é que eu entendi o treino que eu recebi da mediunidade, de ficar psicografando mensagem de espírito de luz, mensagem de assassino, mensagem de criança, para que quando chegasse agora, que tem essa conexão, que é uma conexão totalmente diferente do que se faz com os espíritos, porque eles não são espíritos, eles são seres biológicos, só que eles vibram e têm corpos diferentes, para que eu tivesse a capacidade de saber o que é, que eu conseguisse colocar no papel de uma forma correta o que tem que ser dito. Treinamento. Foi um treinamento. E hoje eu sei que valeu muito. Não foi fácil. Foi muito complicado. Muito desgastante e às vezes assustador. Né? Por mais livros que você leia, tem horas que você fala, para onde que eu vou? E eu percebi que chegou um momento que os livros não me mostravam mais o caminho certo. Porque caía na doutrina espírita. E qualquer doutrina, ela é fechada. Seja católica, evangélica, espírita, budista. E aí eu comecei a perceber, lendo esses contatos com os ETs, que eles são certos. Eles não têm nenhuma religião. Porque na opinião deles,
Religião separa, não une. Religião te separa do todo, que é o que coordena toda a vida deles no universo. E é isso que eu quero explicar um pouquinho. Essa coisa do todo, o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, a transição planetária. O que é a transição planetária? Então, aos pouquinhos, nós vamos falando e depois daqui uns 40 minutos, a gente começa com perguntas, se tiverem perguntas. Tá? Vamos lá. Eu descobri o nome, já que ninguém perguntou, mas eu vou falar. O nome do planeta Urano, claro que não é Urano, né? Urano fomos nós que batizamos, né? Nós, os terrestres, os astrólogos, esses caras aí. E o nome de Urano é Shaabitar. É S-H-A-A-B-T-H-A-R. É como eles chamam o planeta deles. Shaabitar. Tá? Vamos falar um pouquinho de uma coisa que quase ninguém fala, porque ninguém sabe. E eu vou contar para vocês a situação da Terra. A situação do passado até aqui. Na verdade, o que é esse halo vermelho que envolve a Terra? Esse halo vermelho, ele é a materialização da roda kármica. Ou seja, ele é o anel magnético da Terra. O que isso significa? Daqui da Terra não sai ninguém e de fora não entra, sem se envolver com a roda kármica. O que é a roda kármica? É a roda das encarnações. Ou seja, todos nós que estamos aqui nessa sala agora, por algum motivo, reencarnamos 50, 100, 150, 200, 500 vezes na Terra. E isso quer dizer o quê? Que a reencarnação, tirando qualquer função da religião espírita, tirando a religião, tá, dessa apresentação, significa que esse é o processo que existe na Terra. É esta lei que nós respeitamos, entre aspas, na Terra. Sendo que todo o universo é regido por leis universais. E a Terra, somente a Terra, chamada por eles como planeta prisão ou planeta presídio, eu chamaria de planeta loucura, mas aqui é uma loucura, é regida pelas leis kármicas. Aí eles vão perguntar para mim, por que a Terra é regida pelas leis kármicas e não pelas leis universais? Acontece que quando a Terra começou a ser habitada, existia uma motivação para se criar uma raça que tivesse emoção, mais emoção. Porque no universo, pelo que eu já entendi, o patamar é frio. Os caras são frios. Esses seres eles não têm a emoção que nós temos aqui. Não tem sangue quente. Vamos falar assim, falta um pouco de italianice nos europeus, né? Bom, e aí o que aconteceu? Acabou acontecendo que nessa experiência genética da composição do homem, ocorreu um acidente. Então, assim, de repente eles conseguiram ver um homem extremamente benévolo de um lado, e do outro lado um cara extremamente mau. Eles perderam a mão, esse é o verdadeiro termo, na hora de conceber o ser humano. Então aí se criou a dualidade humana, o bem e o mal, sucesso e fracasso, tudo que a gente já conhece aqui. Tudo aqui na Terra, eles chamam a Terra de reino dual, reino das dualidades. E em nenhum outro planeta existe o reino das dualidades, só na Terra. Isso significa que eles criaram esse anel magnético para que essas emoções duais, seres que entravam na Terra e seres que queriam sair, não levassem isso para o resto do universo. Porque eles iam perder o controle dessa experiência. E nós somos um fruto de uma experiência que acontece na Terra. Muito bem. Tudo isso para falar assim, o que um extraterrestre que nasceu sobre as leis do todo,
as leis cósmicas, que nós não conhecemos, nós não entendemos, o que faz um extraterrestre quando cai aqui na Terra, como aconteceu com o Capitão Witzel, que é o tema do livro, Conexão Dela, que eu conto um pouco a história dele. E ele nos diz o seguinte, que não faz o mínimo sentido para um extraterrestre estar aqui e ser regido por leis que não sejam as leis universais. Não faz o mínimo sentido. Então, o que está acontecendo? Então, deixa eu só ler isso aqui, ó. A Terra, da situação do passado até aqui, é um planeta de terceira dimensão regido por leis cósmicas, pelas leis kármicas. O anel magnético da Terra é a materialização da roda kármica. Esse anel não permite que quem esteja fora entre e quem esteja dentro saia, sem que exista envolvimento com a lei das encarnações. As características dos seres habitantes da Terra: seres notadamente bélicos, separados em grupos e um sem fim de governos, disputando poder entre si. Eles destroem o próprio planeta e a própria espécie em troca de dinheiro. Temperamento agressivo. Esse é o retrato da raça humana, segundo os uranianos, tá? O Capitão Witzel fala o seguinte: humanos são míopes e não enxergam as dimensões que interagem com o sistema terrestre. Todos os governos, sem exceção, governam para empresas e não para o povo, e todos os governos da Terra, sem exceção, já mataram ou vão matar um dia seus próprios seres humanos, sejam eles velhos, mulheres ou crianças. Seus valores morais são pré-históricos e não condizem com nenhuma verdade. Julgam aos outros quando não têm capacidade e nem envergadura moral para julgar a si mesmos. São frágeis e estão perdidos na roda das encarnações porque não entendem o que elas significam. Vamos falar um pouquinho de Urano. Urano é aproximadamente 20 vezes maior que a Terra, 19, alguma coisa assim. Uma situação do passado. É um planeta que evoluiu da terceira para a quarta e quinta dimensões com a ajuda de seres extra-uranianos. Eles aceitaram ajuda. Nunca foi regido por leis kármicas e somente por leis universais ligadas ao todo cósmico. Características dos seres: governo único. São seres não bélicos, não separatistas, não disputam nenhuma forma de poder, não destroem seu planeta e nenhum outro planeta. Possuem alta tecnologia e conhecimento universal. Respeitam as leis cósmicas, não possuem religião. Temperamento amoroso. Mais um comentário aqui dos uranianos que me ajudaram a escrever esse livro. Pobres irmãos uranianos que ficaram presos pela lei do karma e tendo que aceitar a verdade de sua vida, que a verdade de sua vida se resumia a não sei de onde vim e não sei para onde vou. Todos os filhos das estrelas passaram por isso, por esse achatamento da verdade, porque a lei do karma exige que você apague suas memórias para poder seguir uma nova vida. Para nós uranianos, uma nova velha vida, porque todo uraniano ao reencarnar o fazia na expectativa de reencontrar os seus e de um dia poder voltar para casa. O que está acontecendo agora, nesse momento, é uma situação inesperada. Por quê? Esse anel que eu falei para vocês, que é o anel kármico, ele está se abrindo. Portais estão sendo abertos. E por que estão sendo abertos? Porque vai se mudar, nós vamos mudar de dimensão. Nós vamos mudar da quarta para a quinta dimensão. Então, pela primeira vez, os portais estão sendo abertos para que os seres que estão aqui na Terra, em corpos, seres, filhos das estrelas que estão na Terra, possam sair e seres que estão lá possam entrar sem que exista envolvimento, sem que fiquem presos aqui. Tá? Então isso é uma coisa extremamente nova que está acontecendo. Então, olha só, essas são aberturas que estão se abrindo no anel kármico.
Planeta de transição da terceira dimensão para a quarta e quinta, ainda regido pelas leis kármicas, que é a Terra. O anel magnético da Terra é a materialização da roda kármica, isso a gente já sabe. Desde os anos 50 do século XX, a Terra está sendo protegida por um comando interestelar. É um planeta em desenvolvimento para ingressar no todo universal e que não aceita a ajuda de extraterrestres. População, 6 bilhões de habitantes. Isso é só para fazer um contraponto entre a situação da Terra e a situação de Urano hoje. Tá? Para a gente depois ter uma base de raciocínio para poder conversar sobre os seres em si. Isso já foi falado, que 80% dos seres que estão na Terra são oriundos das estrelas. Tá? Bom, situação atual de Urano. É um planeta que evoluiu da quinta dimensão para a sexta, sétima e oitava, sem a ajuda de seres extra-uranianos. Regido por leis universais ligadas ao todo cósmico. Presente em mais de 150 planetas com representantes uranianos. Possui naves de transporte que viajam proporcionalmente a mais de 100 mil km por hora. E de tamanhos equivalentes a 2 km de comprimento. População de Urano, 1 trilhão de habitantes. Vocês devem estar perguntando assim, por que tem tantos povos extraterrestres, a gente nunca vê uma nave, né? E a resposta que eles nos dão é muito simples. Eles não querem contato com a lei do karma terrestre. Não querem ficar presos aqui. Então, até agora, essa foi a questão maior que aconteceu. Tudo bem? Tudo certinho? Estou muito rápido? Está chato? Fala aí. Tem uma perguntinha para fazer. Vamos lá, vamos fazer diferente hoje. Vamos intercalar com perguntas. Vamos lá. Disseste que são 50 mil, seriam 50 mil uranianos na Terra. Em corpos humanos. Em corpos humanos. E que 80% da população da Terra seriam, na verdade, seres oriundos das estrelas. Então, evidentemente, além de Urano, outras estrelas, outros planetas. Reputa, então, que a população, o contingente, melhor dizendo, de uranianos na Terra seja menor do que o de outras nações planetárias, ou então que existam na Terra centenas de milhares de outras nações. Então a pergunta é, isto é um fato? Isso é um fato. Então, existem nações, dizem, né? Isso eles me falaram, que os arcturianos têm o maior número de pessoas em corpos humanos aqui. Os sirianos, antarianos e outros povos não bélicos. Por quê? Povo bélico não entra mais na Terra. E é por isso que ela não foi destruída até hoje. Nunca entrou. Já entrou. Já entrou. No passado. No passado, sim. No passado eles tiveram muitos problemas com os seres bélicos. Agora eu queria explicar uma outra coisinha que eu acho que é muito importante. Que é o ingresso da Terra no todo cósmico. O que é o todo cósmico? O todo é uma concentração da energia de todos os seres do universo. E essa concentração de energia é que comanda de uma forma absoluta, de uma forma plena, sem bem, sem mal, sem dualidades, a coisa para o universo. Nós estamos prestes a ir por esse caminho. E nós estamos mais ou menos na situação aqui, ó. A situação da Terra no passado. Vamos dizer, só para vocês entenderem melhor. Faz de conta que esse aqui é o universo, tá? Urano está na 8ª dimensão e já faz parte do todo cósmico. Nós estamos aqui, ó, a caminho dele, tá? A situação da Terra atual, isso no passado. A situação da Terra atual, ela está bem mais próxima de entrar. E ela só vai entrar porque, assim, ela vai deixar de ser um planeta material para ser um planeta de 4ª e 5ª dimensão. Ou seja, as densidades vão mudar.
E ela só vai poder evoluir, e os seres que estão nela só vão poder evoluir se entenderem que as leis mudaram. Nós não vamos mais ser regidos pelas leis que nós somos regidos, vamos ser regidos pela lei do todo cósmico e a lei universal. Qual é essa lei, mais ou menos por cima? Qual é a lei delas? Olha, eu não vou te dizer, no livro, eles colocam já alguns exemplos das leis cósmicas, mas o que eu posso te dizer é que existe uma coisa absoluta para as pessoas, para todos os seres. Não existe gente diferente, vamos dizer assim, um ser é mais importante que o outro, o ser é menos importante. Então, são leis que nós vamos ter que aprender. E eu estou humildemente tentando começar esse caminho com a ajuda dos uranianos, porque as mudanças estão aí, elas vão acontecer, não tem jeito, e quanto mais cedo a gente entender o que são essas mudanças, melhor vai ser para todo mundo. Vocês podem achar que está muito longe, mas em 2049, logo aí, nós estaremos aqui, ó, entrando no todo cósmico. O Urano continua lá. Quando se entra no todo cósmico, se muda de... Vai se mudar a dimensão da Terra. Tá? Então vai desaparecer o anel magnético da Terra e com ele a roda kármica da Terra de quarta e quinta dimensão. É claro que muitas pessoas que estão aqui provavelmente vão permanecer na Terra da terceira dimensão, porque elas vão optar pela materialidade, elas não vão querer mudar. Isso é um fato, tá? Não adianta. Para essas vão perceber que nada mudou. Nada mudou. E outras pessoas, eu tenho um dado que eles me passaram outro dia que vai fazer parte do segundo livro, vou falar agora. 3% da população já vibra na quarta dimensão. Não, desculpa. 7% vibra na quarta dimensão. 3% já vibra na quinta dimensão. Então a gente acha que isso aqui é um papo maluco, né? Um papo chato, mas é um papo que está se tornando real. Mas isso é uma interferência deles, então, com o povo, vamos dizer? Não bem assim, porque assim, se você se considerar, começar a se considerar um ser cósmico, não existe interferência. O problema é que nós, da Terra, nós somos arrogantes demais. Nós achamos que nós somos os bacanas, nós somos a cereja do bolo. E, na verdade, nós não somos nada. Então, e por quê? Porque nós não fomos criados para entender o universo como ele é. Nós somos criados para sermos os bacanas, só que a gente não entende nada. Nós temos um equipamento velho, nossas naves funcionam de uma forma de propulsão completamente antiga, perto da tecnologia deles. Então, se nós tivéssemos um pouquinho de sabedoria, como filhos das estrelas que todos nós somos, e acordássemos, né, e lembrássemos de onde nós viemos, para onde que a gente vai, seria mais fácil começar a entender que esse é o único caminho, e o único caminho é a evolução. Enquanto a Terra ficar na mão das religiões, dos governos e dos bancos, nós vamos ficar do jeito que está, não vai mudar nada. E você fala em invasão, né? O ser humano, ele tem essa coisa de se sentir invadido, né? Só que, se ele tivesse a visão de que eles querem que a gente evolua mais rapidamente, né? E não comprar essa ideia dos americanos que são sempre inimigos, né? Vieram aqui para destruir. Se eles quisessem destruir isso aqui, já tinham destruído. O todo já teria destruído a Terra. Só que os planos do todo para a Terra é muito mais sério do que a gente imagina. Porque a Terra sumindo vai desequilibrar todo o todo. E ela é muito importante. Ela é um laboratório vivo. A Terra foi criada para ser uma plataforma de coisas legais para o universo todo. E esse anel cósmico, na verdade, foi uma defesa que foi feita para que os erros da experiência não se propagassem por aí. Tá? Perguntas?
Qual é essa condição que tenha tantas pessoas uranianos, né, aqui na Terra, que a gente não pode saber, não pode ver, ou está dentro de cada um? Existem uranianos aqui, muitos, os 50 mil, estão encarnados. São almas de Urano, elas não são almas da Terra. Não, entendi. E assim, existem, por exemplo, existem espíritos, né, que regem a mente do Fábio, do Gileno, do Márcio, só que a alma de vocês provavelmente não é daqui. Primeiro eu estou falando isso porque um humano jamais viria nessa palestra. Um humano real jamais estaria aqui, porque esse assunto não interessa para ele. Ele está preocupado com outras coisas mais básicas, mais materiais. Só que as pessoas que têm uma alma estelar e que estão presas na roda kármica, reencarnando, já estão cansadas. E agora, nesse momento de transição planetária, as coisas vão mudar, que é a transição de valores, segundo os uranianos. Então, os uranianos são apenas um povo que, através do meu trabalho, está tentando trazer para as pessoas mais informações, coisas novas, informações novas que não estão na internet, não estão nos livros, estão nesse trabalho que eu estou fazendo. Porque muita gente está fazendo palestra, fazendo livro, com coisa que copia da internet, não sabe a fonte, sabe? É um total balaio de gato. Agora, os uranianos que são invisíveis, vamos dizer assim, não são espíritos, são seres biológicos que estão aqui na Terra de forma fluídica ou gasosa. Esses não encarnam, só ficam aqui. Esses não vão encarnar. Não vão encarnar. E por que eles deixam entrar e sair? Essa é a pergunta. Porque eles fazem parte do grupo de seres que estão colaborando para que a Terra evolua mais rapidamente. Existe um comando lá fora, que assim, quando uma nave chega, qualquer nave, com intenção de entrar na Terra, o comando estelar chega nessa nave, através de feixes de luz, escaneia tudo que tem lá dentro. Por quê? Porque pode ser uma nave bélica. E se entrar uma nave bélica aqui, acaba com tudo. Então existe um comando estelar, assim, desde os anos 40, protegendo a todos nós, para que essa transição planetária aconteça da melhor forma possível. Entendeu? É duro de aceitar, eu sei. Não, é difícil. Não estou raciocinando por outro lado. Legal, né? Vamos falando. Eu estou raciocinando, como você falou aí. Falei assim, tem alguém que está tentando ajudar a gente, no caso, né, a gente porque nós estamos aqui, claro. E que se tiver alguma interferência de algum outro planeta que queira ofender a Terra, vamos dizer assim. Invadir tá? mesmo. Invadir. E que eles escaneiam essa nave, né, para saber o que tem, que se pode entrar ou se não pode entrar. Então, a gente fica pensando assim, poxa, então tem alguma coisa maior em outro lugar? Então, essa consciência do muito maior é que está faltando para os seres humanos. Porque nós estamos muito apegados ao nosso Deus de casa, né? Aquele retrato de Jesus, né? Jesus, para eles, os uranianos, quem é Jesus? Jesus, para eles, é um ser extraterrestre, né? Totalmente de fora. Só que eles falam assim para mim, muito longe do que nós somos. Ele é tido para eles como um construtor de planetas. Olha o poder desse cara. E eles falam assim, quando um ser de luz, como ele, abandona o seu palácio, abandona o seu planeta, encarna num corpinho na Terra, esse cara, o que ele está fazendo? Ele está, na verdade, pegando mais poder
pela humildade dele. Isso não tem nada a ver com religião. E ele veio com uma ideia muito clara. Sabe o que Jesus veio fazer aqui? Trazer as leis universais. Só que ele veio, na minha opinião, na época errada. E o que os homens fizeram? Pegaram as leis universais e fizeram as religiões. Fizeram uma religião com aquilo que ele trouxe. Adaptaram, tiraram o que não interessava, né? E foram fazendo. Outras, Né? Criaram outras e foram fazendo as adaptações necessárias. Quer dizer, o ser, segundo os uranianos, o ser que veio para nos introduzir as leis do todo universal foi Jesus. Numa passagem meteórica pela Terra. Então eles mesmos respeitam ele como um ser de extrema luz, de extrema pureza, vamos dizer assim, né? Se bem que esse termo eles não entendem o que é mal, o que é sujo, o que é pena, enfim, eles não têm esses conceitos duais, né? E um dos caminhos que eles vivem dizendo para a gente é: parem de pensar como humanos. Isso é muito sério, porque se dentro de nós existe uma parte do nosso DNA baseado numa alma extraterrestre que um dia foi regida pelo todo universal, com leis que não distinguem ninguém, é sinal que a gente pode parar de pensar como humano. Acho que esse é o momento. E o que é parar de pensar como humano? É parar de cair nas armadilhas que foram criadas para nós. É ser fiel ao que a tua alma está pedindo para ser feito. É ser fiel às mudanças que ela pede para ser feito. Então isso é começar a pensar como um extraterrestre habitando um corpo na Terra. Isso qualquer um de nós aqui pode fazer, com certeza. Fala. Essa passagem da terceira para a quarta dimensão também muda o nosso corpo, como a gente conhece, como elemento físico? Eu acredito que sim. As informações que eu tenho deles é que a gente vai perceber isso muito sutilmente. Mudança genética. Mudança genética, a matéria, porque aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo ao contrário. Essas naves que a gente às vezes fotografa, que o pessoal vê, na verdade elas não são matéria, elas são plasma. Quando elas vêm e entram na terceira dimensão, ela é tão etérea, mas quando ela entra na terceira dimensão, o que acontece? Ela ganha corpo, ela ganha densidade. Então isso é o contrário, para você entender o que acontece. E quando nós passarmos para lá, a consequência natural é que tudo fique mais leve. Nós vamos perceber que tem matéria, mas não vai ser com essa densidade, esse peso que existe aqui. E tem um outro fato que vai ocorrer, que eles estão alertando também, que é um planetão que vem aí, está vindo de encontro. Fala disso. Vou falar disso para vocês, que é uma coisa que eu não falei no Rio, porque é uma coisa meio chata, foge um pouco do tema, mas como eles me alertaram, eu faço questão de passar para vocês. Na verdade, aqui nós temos o Sol, e aqui a Terra está aqui, ó, esse planetinha aqui, tá? Esse cara aqui, ó, é o planeta X. E ele tem muitos nomes. Chamam de 12º planeta, Nibiru, e vai embora. Eu fiquei muito assustado, porque eles me explicaram exatamente o que vai acontecer aqui. Eu não gosto de ETs quando dão datas, mas as coisas estão tão batendo, eles não são bons em datas, porque os registros de tempo deles nunca vão bater com os nossos, tá? Mas aqui já está tendo alguma coisa, por exemplo. Então a Terra está aqui girando nesse eixo, ó. O planeta está aqui. E ele é muito rápido, está vindo, ele vem numa pauleira. Olha só o que eles já notaram, falou assim, em 2008, chuvas torrenciais, ventanias, tremores de terra e calor excessivo. Tem alguma mentira nisso? Com essas características? Nós estamos passando isso, né? Só que a gente vai levando. Segundo eles, isso já é causado por esse planeta. Porque esse planeta, depois eu vou ler uma mensagem que eles mandaram, ele é um planeta que ele puxa tudo que é magnético.
a atração que ele vai exercer sobre a Terra é muito forte. E vai dar uma confusão geral. Aqui eles falam em 2010. Olha onde ele já estaria. O eixo mudou, né? O eixo muda. E eles falam aqui em fogo nas matas, chuvas ácidas, fim dos manguezais, fim dos polos, aumento no nível dos oceanos e surge um novo continente. Eu acho que pode ir para frente, isso um pouco para trás, mas que vai acontecer. Vocês têm certeza Ele que já vai seria acontecer. visto a olho nu, quase que do tamanho da Lua, talvez. Olha, ele é muito grande, ele é do tamanho de Saturno. Sim, mas É muito nessa grande. época ele está numa aproximação, ele não está tão perto da Terra, Ah, não está tá. tão perto da Terra quanto da Lua. É porque ele vai passar, eu tenho um outro gráfico aqui que mostra, ele vai passar muito rápido. Mas E esse ele entra dentro do sistema solar ou está passando lá distante? Não, já está no sistema Já está no solar. sistema solar. E eu acredito que ele seja um segundo Sol. Que estão chamando de segundo Sol. Olha só, 2015, 2016, ele já passou. Foi embora. Virou o eixo. Olha o que deu. Terremotos, vulcões, novas terras surgem e terras são submersas. Ou seja, mudança total no mapa da Terra. Tá? Aqui, de uma outra forma, dá para ver melhor. Ele em 2008, onde ele está, claro que aqui faltam planetas, tá? Só colocamos Saturno e Marte. Ele fazendo a rota, em 2010 ele faz essa curva e passa entre o Sol em 2015, né? Olha só, fica o Sol aqui, ele aqui e ele vai embora. E a A Terra? Terra, a Lua, A não. Terra é vazia aqui. Ele passa entre a Terra e Marte? Ele passa aqui, ó, entre o Sol. Aqui isso aqui é só para sentir coisa de tamanho, tá? Sim. Mas ele passa exatamente nessa posição aqui. Olha a Lua aqui, ó. Entre a Terra e o Sol Tem ou outro entre a planeta Terra aqui. e Marte? Não, Marte fica antes da Terra e do Sol. Não, Marte está depois da Terra. Olha só, gente. Nós temos aqui, o Márcio entende isso melhor do que eu. Nós temos aqui Mercúrio, antes Então. da Terra. Nós temos Vênus. E finalmente temos a Terra. Não desenhei esses outros dois planetas. Ele está passando entre a Terra e Marte. Marte, isso ó, aí. ele faz, ó, ele Porque faz a Terra e Muito Marte, pouco espaço para ele entre a passar. Terra. e a Terra fica... Muito pouco. É muito Terra e pouco. Marte Então, é muito. É muito Em termos pouco. astronômicos não é nada, é quase que toca na atmosfera um do outro. Pois é. Muito provavelmente O planeta, vai um influenciar cometa a que passe além de Júpiter já tem efeito aqui, imagina aqui, passar aqui. Então imagine o que vai acontecer. Pode ser que seja absurdo para você, eu não sei. Eu não vou duvidar deles, não. Eu acho que eles sabem um pouquinho Quando o mais efeito do que disso eu. é uma coisa assim. não, Não, eu acho tudo isso muito louco. acontecerá que provavelmente vai causar influências também em Marte. Ah, sim. Né? Olha só, fala. Me parece óbvio isso. É óbvio. Claro, claro. Agora, quando passar no cinturão dos asteroides, já vai fazer um grande estrago, porque que nem passar ali tem tudo dos asteroides ali, né? Que vão ser puxados para perto do Sol, por conta da gravidade, eles têm pouca força para fugir. Vem para cá, e chuva de meteoros assim assustadora. Sinceramente, eu espero que nada disso aconteça. Momento precursor. Eu espero que nada disso aconteça. E eu não gosto de dar essas notícias, porque eu mesmo as recebo de forma de desconfiança mesmo. Porque é tão filme de terror que é muito chato. Só que assim, eu estou recebendo esses toques há 8 anos. Eu não aguento mais receber Bem toque. que numa visão espiritualista, aí é outra coisa. Vocês lembram, né? Vocês lembram do planeta Chupão? Chupão, que eles falaram a vida inteira, Chico Xavier já falava. Então, é o Há próprio. muito tempo eu escuto. É o próprio. Que puxa as almas, e emanar. As almas. Agora, eu entendo assim que a única forma da Terra passar da terceira para a quarta dimensão É um choque. é destruindo tudo que existe aqui, porque nenhum. Tem que dar Vamos usar que você falou em banco, nenhum banco, o Itaú não vai promover a mudança. Não vai. Entendeu? Essa coisa econômica, essa Mude coisa sua racial, conta essa nesse coisa. planeta. Não tem outro jeito. Tem que ser algo bem Eu não vejo como pânico. para porque- mudar o paradigma. Verdade. Né? Porque Gente, a hora que der o estalo,
Eu não vou nem sentir. É. O que vai ficar é uma consciência, um pensamento, talvez, É uma nova... uma vaga lembrança da Terra. Eu não vejo isso Exatamente. como mal, eu vejo como uma mudança. graças a Deus. Mas assim, isso é pensar não como um humano. Porque a grande maioria das pessoas com quem eu falo assim, onde é a montanha mais próxima para eu salvar eu, meus filhinhos, meu cachorro e meu papagaio? É o banco de sementes. Não é? O banco de sementes que Tem eles morte, estão existe fazendo, morte. né? Vocês viram Estão o banco de fazendo sementes? banco de sementes, Na Noruega, protegendo, para não... Foi na Noruega, né? É na Noruega. Quando eu comecei a saber disso aí, nos anos 80, me deu essa coisa de ir para montanhas. Depois fui mudando. Hoje eu pego a prancha e vou para a onda gigante. Eu também. Eu sou espírito. Eu sou um ser da praia, eu não sou da montanha. É. Mas aqui tem uma mensagem onde eles falam exatamente isso. E eles dão algumas explicações, porque um dia eu os questionei. Eu falei, existe, falam tanto, né? Tem tanta matéria na internet, e eles confirmaram. O misterioso planeta X existe e vai passar muito perto da Terra. Como era de se esperar, o planeta X não é reconhecido por quase ninguém, porque sua massa e seu volume desaparecem na imensidão do universo, quando ele deixa de brilhar. Ele se transforma em uma massa cinzenta escurecida e quase pode ser confundido com um enorme meteorito. Olha só. Isso se deve à sua massa fosforescente, que se anula ao passar por determinados períodos de tempo. Mas ele caminha a passos rápidos em sua trajetória normal e ele passará muito próximo da Terra quando chegar o ano terrestre de 2012 e 2013. E isso acarretará grandes mudanças ao planeta. Vocês não serão avisados. E quando o planeta chegar à órbita da Terra, vocês poderão ver um gigante, uma massa gigante, quase como uma luz gigante, muito próxima da Terra. Isso deixará a Terra e seu clima completamente confuso. E as águas serão muito traidoras nessa época. Eu insisto que isso acontecerá mesmo, e os que tomarem suas precauções terão vitalidade para iniciar uma nova vida em um novo lugar. Os efeitos são devastadores. E isso causará um grande distúrbio no clima das cidades do mundo inteiro. Fome, devastação, terremotos, ciclones, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo lugar, tudo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Eu devo dizer que a partir do ano de 2008 as coisas irão piorar num crescendo de acontecimentos, até que em 2010 uma grande catástrofe natural aconteça e a humanidade comece a acordar do sono profundo em que se encontra. Não se trata de castigo de Deus ou qualquer coisa de fundo religioso, como querem algumas religiões. Apenas o procedimento natural de um planeta que possui uma rota transeunte de 36 mil anos, que perturba o planeta Terra toda vez que isso acontece. Eu não quero assustá-lo, mas deveria preparar suas coisas e subir para as cidades mais altas, porque os abalos serão constantes e muitos prédios poderão ruir. São Paulo, então. As águas nas cidades costeiras completarão o seu papel saneador e a vida continuará. É verdade, mas o mundo jamais será o que foi um dia. A questão é eletromagnética, porque a ação desse planeta funciona como um grande ímã que, ao passar, suga para si grande parte do material mineral da Terra. Por isso, da água se levantará matéria-prima gasosa, que se expandirá pela superfície e deixará rios e lagos escuros por dias a fio. Da Terra se romperão os minérios fósseis, e as rachaduras se proliferarão para dar passagem às matérias brutas atraídas pelo planeta X. Ao mesmo tempo, a Terra liberará gases que não lhe servem mais, e para isso acontecer, quase todos os vulcões da Terra proliferarão em fumaça e lava. Isso já está acontecendo. Toda semana tem um vulcão novo voltando a funcionar. O que tornará o céu escuro por muitos dias. A natureza pagará um preço alto com a passagem do planeta e o mundo estará irreconhecível em 3 dias. Que eu acho que é o tempo que ele passa.
o Monte Ararat será novamente coberto pelas águas, que foi onde diz a lenda, né, que foi feita a Arca de Noé, onde ela ficou parada. E as maiores montanhas serão um lugar seguro para se ficar. Temperatura alta ou muito baixa, ventos açoitantes e escuridão é o que temos nesses 3 dias de passagem muito próxima do planeta pela órbita terrestre. É um fato, não é uma loucura qualquer. Ouça o que lhe digo e acompanhe os fatos pelos observatórios internacionais astronômicos. Aqui é um pedido, né? Ele peço que saia das áreas de risco, que são as encostas e as cidades baixas, e prometa mudar-se para o interior mais alto, longe dos rios, mas fique próximo das águas. Por que longe dos rios? Porque muitos rios vão ser invadidos pela água do mar e vão se tornar perigosos. O tamanho da chacina que ocorrerá na natureza é muito grande e sem fim, mas depois disso virá a bonança. E vocês reconstruirão um planeta para nunca mais o perderem tão cedo. Um planeta vivo, de muita luz, de muita alegria. A morte planetária se justificaria, mas o todo não quer assim. E a luz voltará a reinar pelas mãos dos reconstrutores do planeta. Eles dizem para mim, você é um deles, se assim quiser. E eu digo isso para vocês também. E sabe da missão a se tomar. Portanto, não se desespere, faça bom uso dessas palavras para tomar as atitudes que terão que tomar. Não se precavendo dessa mensagem, porque sabe que não brincamos com coisas sérias. O planeta X existe e vai passar perto da Terra, isso é uma realidade. O resto virá com toda a naturalidade. Siga a intuição e aos poucos estará reformado internamente para continuar em busca pela verdade. Agora, vou falar uma parte aí do meu entendimento. Diante da situação que vai ocorrer, tá certo? O eixo da Terra é um. E na hora que ele passar vai ser outro. Vai inundar todos os... Mexe em tudo. Vai mexer em tudo. As águas vão ficar escuras, né? Então, você, se quiser, mude, tá certo? Sim. Imagina agora o mundo todo, Sim. quanta gente não tem, quer dizer, muita gente vai morrer. Por isso que eu acredito no que o Juliano falou, que realmente vai ter uma perda humana muito grande. Só que é necessária. E é um fato, se esse cara passa de 36 em 36 mil anos aqui, eu não sei, acho bem inevitável, né? Uma coisa... essa coisa de se salvar também eu acho muito relativo. Salvar do quê? Eu fico pensando na dimensão etérea do planeta Terra, na dimensão espiritual e nas cidades espirituais. Vai ter um colapso ali também de organização. Porque, Total, né? total. Mas a gente não sabe se o legal vai ser ficar encarnado ou desencarnado. Então, é que o ponto que eu acho mais importante não é esse. Eu acho que eles estão mais preocupados em começar a nos explicar agora como funcionam as coisas. Eles estão dizendo, o que eles estão dizendo? Né? Como se fossem irmãos mais velhos da gente, falando assim, olha, presta atenção, que agora você vai passar por um outro degrau. Você vai entrar em outro colégio, lá a lei é diferente, vai funcionar assim, vai funcionar assim. É isso, só que eles estão querendo que a gente estude. Um aprendizado. Não, eles querem que a gente, primeiro, pare de acreditar e desacreditar e comece a se lembrar. Porque as almas de fora, as almas dos seus respectivos planetas, já sabem tudo. Elas são almas regidas pelo todo universal. Elas estão por acidente aqui e muitos vieram para ajudar mesmo. Se prontificaram a... Vou lá encarnar na Terra para ver se aquilo vai mais rápido. E agora vai haver essa grande mudança. E eles querem que, pelo menos uma grande parcela da população, que são filhos originários das estrelas, saiam da amnésia e voltem a se lembrar quem são, para que possam reconstruir esse planeta em bases novas. Ou ir embora também, pode ter essas coisas. Pode, claro. Ou ir embora. Claro, pode ir embora. Ela já falou que vai embora. Então, são escolhas, né?
Bom, até alguma coisa acontecer, talvez eu, ele, você, qualquer um de nós, vamos estar em outra. Né? Pode ser. Sim. E até lá pode ser que não esteja e que, de acordo com o que a gente está ouvindo falar, dá para se ajudar alguém a abrir os olhos e ver com outra visão. Né? Existem, por exemplo, algumas pessoas que fizeram palestras nos anos passados, né, falando sobre isso, que foram taxadas, jogadas como charlatões. Imagina, teve prefeito de cidade do litoral querendo matar o cara. Dizer, como que você veio aqui para 100 pessoas falar que Santos vai sumir? Como que você vem aqui no Rio de Janeiro e fala que o Rio está fadado a desaparecer? Eu queria que Cara, esse cara tá desaparecesse ontem no Rio de Janeiro. É o maior foco de... Radical. Nossa, Ave Maria. menos exterminador do futuro. Calma, Né? Olha assim. É uma coisa que vai contra os Não, interesses imobiliários das regiões. Né? E aí, Eu entendi o que você... e aí, vamos lá. Contando demais. Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Então, assim, Essa é uma uraniana, viu? legal. Bem-vinda. Falou seu espaçonave, Ela tá meio assim, mas tá. Bom, eu já falei um monte de coisas, mas tudo bem, vamos trocando ideias. Então eu queria voltar um pouquinho no livro, né, Conexão Urano. Conexão Urano e a Roda Kármica. Esse livro, ele foca exatamente esse ponto que eu acho tão importante, porque isso abriu minha cabeça. A hora que foi a primeira explicação lógica que eu tive na minha vida, e que foi dada por um ser extraterrestre.